Bom dia, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Oséias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque e que você possa ser bem-vindo entre nós, viver aqui momentos de busca de intimidade com Deus, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que você possa sair daqui empoderado para viver mais um dia na presença do Senhor, um dia de graça, um dia de paz, um dia de vitória. Hoje é dia 10 de agosto, quarta-feira, e nós estamos juntos aqui para buscarmos a presença do nosso Deus. Deixa eu só ligar a luz aqui que apagou. Seja bem-vinda, Karina, Sheila, Morena, Deus abençoe vocês. Fiquem bem à vontade e vamos daqui a pouquinho estarmos refletindo sobre a palavra do Senhor e buscando a presença do nosso Deus. Enquanto as pessoas estão chegando, nós vamos estar ouvindo Aline Barros cantando Santidade. Que você possa deixar o Espírito Santo de Deus fluir no seu coração, ministrar sobre você com poder e graça através dessa música, te preparando para tudo aquilo que Deus tem preparado para você durante esse dia. Ei, minha mãe, sua bênção. Um beijo para você, um beijo para Nova Venécia, que Deus abençoe a família, que Deus esteja abençoando cada um de nós. Aline Barros, Santidade. Diga aí, seu Senhor, que você quer se entregar totalmente nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer de você aquilo que Ele deseja. Amém, Senhor. Aleluia, Pai. Consagramos nossa vida nas Tuas mãos nessa manhã. Oh, Deus, nos entregamos incondicionalmente ao Senhor, Pai. Oh, Deus, cuida de nós, trata conosco. Oh, Pai, é verdade, oh, Pai, mas tem misericórdia. Oh, Deus, clamará por ti, abraça-me com tua misericórdia. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão do Senhor nos cerca, mesmo no momento que estamos caídos. Ei, Ademilson, tudo bom? Você, a Marcinha, o Éricles, um abraço aí pro bairro Canaã e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. O irmão Zé Martins, a irmã Ângela, um abraço para todos. Quero conhecer. Aleluia, que esse seja o desejo do meu e do seu coração. Conhecer mais de Deus, buscar a presença do Senhor e viver santidade na presença do Senhor. Aleluia, Pai. Amém. Aos seus pés, ó Deus, essa imagem de semelhança. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Ó Deus. Ó Jesus. Ó Deus, se o pecado chegar, se a queda surgir, tem misericórdia de nós, ó Pai. Abraça-me com tua misericórdia. Aleluia. Louvado seja Deus pela sua graça. Amém. E mergulhar no Santo dos Santos, tenho sede. Amém, Jesus.
Aleluia, Senhor. Ei, Isabel, seja bem-vinda. Um abraço para você, para o Hermes, para Isabela, para Isadora. Deus abençoe o seu dia. Bem-vinda. Estamos ouvindo Santidade com a Aline Barros. O desejo do nosso coração. Buscar a presença do Senhor, experimentar o melhor de Deus. Ó Pai, meu coração clamará por Ti, Senhor. Abraça-me com a Sua fidelidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. As roupas da santidade e mergulhar. Ó Pai, mergulhar no Santo dos Santos, Senhor Deus. Ó Deus, buscar intimidade maior com o Senhor, ó Pai, viver o melhor de Deus. Amém. Aleluia. Ó Deus, sem misericórdia, Pai. Eu quero mais de Ti, Jesus. Aleluia! Que essa música possa ser a trilha sonora do seu dia. Aline Barros, Santidade. E eu quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: o maior desafio do cristão. Qual é a sua maior batalha? Qual é a sua maior luta? Ou qual é o lugar onde você é desafiado a enfrentar as maiores batalhas da sua história como cristão? A maior batalha de um cristão é manter-se santo diante do Senhor. Isso aí. Santidade é a maior batalha de nossa história espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santidade não é apenas um alvo a ser buscado. A santidade é, acima de tudo, uma prioridade a ser dada na nossa vida cristã. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, você não é ministrado pelo Espírito. Sem santidade, a palavra não faz o efeito poderoso que deve fazer na sua história. Sem santidade, você não consegue testemunhar da graça de Deus. Sem santidade, você perde força e poder espiritual. Santidade é uma necessidade urgente na vida de cada um de nós. O Senhor já havia dito isso lá em Levítico capítulo 20, versículo 26, quando tira o povo de Israel do Egito e os conduz ao Monte Sinai e dá ali os seus mandamentos e diz: e ser-me-eis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu sou Deus e separei vocês para seres meu povo, separados para ser o povo de Deus. Por isso que santidade é fundamental, porque santidade significa separado de, separado para, consagrado. Nessa mesma vibe, o apóstolo Pedro, ele escreve a primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, capítulo 15, versículo 6, onde ele reafirma esse texto de Levítico, dizendo assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós, quando lutamos contra a santidade, nós estamos lutando contra 3 inimigos tremendamente poderosos que tentam nos afastar da presença e da graça de Deus. Nós lutamos contra o diabo, que arma astutas ciladas e tenta nos enganar e nos levar a tropeçar na nossa vida espiritual.
Nós lutamos contra o mundo que tenta nos seduzir, que nos oferece as comodidades e prazeres que ele possui em troca do nosso relacionamento com Deus. E, mais importante ainda, nós lutamos conosco mesmo. A nossa tendência humana, a nossa carnalidade, os nossos desejos e vontades pessoais estão sempre se degladiando contra o Espírito Santo que habita em nós. E a escolha que nós fazemos nesse desafio vai definir completamente o destino espiritual da nossa história. Todo crente, ele já é santo quando ele é salvo e remido por Cristo Jesus. O cristão, ele recebe em si a santidade, uma história nova para ser escrita. E a partir daí, ele tem o poder e ele tem a oportunidade de permanecer na santidade. Agostinho, bispo de Hipona, ele dizia que o homem sem Cristo, ele vivia por um código: não posso não pecar. É impossível para quem não tem Cristo não pecar. Ele já nasce pecador, vendido para o pecado e caminha no pecado, como diz o apóstolo Paulo. O homem natural não pode viver a vida espiritual. Agora, quando nós nos convertemos em Cristo Jesus, somos selados pelo Espírito Santo, nós passamos a viver uma outra realidade espiritual. Nós podemos não pecar. Podemos escolher. As vendas são tiradas dos nossos olhos e nós podemos optar por uma vida de santidade. Então, presta atenção. Santidade não é um estágio permanente na nossa vida por sermos cristãos e religiosos. Santidade não é um estágio permanente em nós a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo. E aí pronto, acabou, somos santarrões. Suprassumo da ética, as pessoas que não erram nunca. Não, santidade é um processo da nossa vida diária, é uma luta constante contra as nossas tendências pecaminosas, é um processo de mortificação do ego, do eu e de uma consagração de Cristo Jesus em nós. Santificação é um processo que começa com aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E só vai terminar quando nós partirmos dessa vida e o corpo físico material for revestido pelo corpo imaterial. E aí então nós não poderemos mais pecar. Mesmo que sejamos tentados, nós não pecaremos mais, porque nós seremos transformados. Até lá, o maior desafio nosso não são as crises financeiras, a batalha. Nosso maior desafio não é a enfermidade, nosso maior desafio não é o coronavírus, nosso maior desafio não é a opressão contra o evangelho, nosso maior desafio não são as nossas crises e dificuldades cotidianas. O nosso maior desafio é viver uma vida de integridade diante do Senhor. Por isso que o autor dos Hebreus vai dizer: sem santidade. Ei, Agnes, tudo bom? Deus abençoe você, Felipe. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Irmãos, isso é sério. Um cristão, por mais que ele ore, por mais que ele busque, por mais que ele vá para a igreja, por mais que ele cante, por mais que ele pregue, se ele não vive uma vida de santidade, ele não vai ver a ação de Deus, ele não vai contemplar o sobrenatural, ele não vai ter esse relacionamento com o Senhor. Por isso devemos ter muito cuidado, porque tem pessoas se limitando a uma vida de religiosidade, uma vida de membro de igreja, uma vida de inscrito numa denominação, e esquecendo da luta diária de santidade, e por isso não tem vivido a plenitude para a qual Deus nos chamou.
O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 12:1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto tem que ser racional, tem que ser um culto que nós entendamos que a entrega é fundamental. O sacrifício é necessário. Mortificação é preciso. Santidade, ela começa com buscar andar no Espírito. Porque se nós andarmos sozinhos, nós faremos aquilo que o nosso corpo quer. Quantas vezes nós tropeçamos, caímos, falhamos, erramos, pecamos, simplesmente porque não paramos para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Caminhar no Espírito. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, ele diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, a exemplo do nosso amor por vocês, e que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Santidade é uma ação do Espírito em nós, submeter-se ao Espírito, mortificar e dizer: Senhor, que o teu Espírito nos conduza, vai ser a ponte para que nós possamos conseguir santidade. Santidade não é conseguida por autossugestão. Santidade não é conseguida pela nossa força de caráter. Santidade não é conseguida pelas nossas disciplinas pessoais. Santidade é conseguida pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos 6:22, mas agora, libertados do pecado e feitos filhos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Conversão é apenas o início do processo. Ser salvo em Cristo Jesus é apenas o tiro de largada da nossa vida espiritual. Depois disso, é um processo contínuo e diário de santificação. Como o Salmo número 139, versículos 23 e 24. Fala, Wellington, seja bem-vindo. Versículos 23 e 24 diz assim: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É Deus quem sonda o nosso coração. Salmo 51, Davi vai dizer assim: Senhor, faze-me saber perdoa os meus pecados e faze-me saber daqueles pecados que estão ocultos dentro de mim. Irmão, enquanto não houver dependência... Ei, Paulo, tudo bom, querido? Um abraço. Enquanto não houver dependência total, enquanto não houver busca por intimidade, pela presença do Senhor em nós, pela ação do poder do Espírito Santo, nós vamos viver apenas o legalismo da religião. Porque santidade só vem com disciplina de oração, jejum, quebrantamento, confissão de pecados. Isso nos leva a uma segunda etapa, porque santidade é um desafio pessoal de cada um de nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14, ele diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja perfeito, entretanto, eu vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o qual eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude: esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus
em Cristo Jesus. Aos Coríntios ele diz: portanto eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem soca o ar. Eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado para os outros, eu mesmo não seja reprovado. Querido, meu irmão, minha irmã, a maior luta que nós temos é contra nós mesmos. É contra o pecado que habita em nós. O mundo é mau. Os pecadores são contrários àquilo que o Senhor fez. E eles são contrários à palavra do Senhor, às leis do Senhor, aos princípios do Senhor, aos valores do Senhor. O diabo, ele é sujo, ele é tentador, ele é acusador, ele é um enganador. E essas coisas não vão mudar. Agora, eu sou servo do Senhor. E eu preciso entender que nesse contexto todo, a minha maior batalha é manter a minha vida na presença de Deus. Buscai a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós somos estimulados logo depois do capítulo 11 fazer menção dos heróis da fé. Ele diz assim, o autor dos Hebreus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Santidade, ela precisa de uma atitude pessoal nossa. A primeira atitude é reconhecermos que somos pecadores. A segunda atitude é o arrependimento e a confissão. A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. João, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos de ter uma vida de confissão, uma vida em que nós possamos esquadrinhar, fazer o inventário da nossa própria batalha, reconhecer os nossos erros e clamar a Deus pela sua compaixão. E a partir daí é viver uma vida nova. Não retornar mais àqueles hábitos, aquelas atitudes e aquelas posturas que nos afastaram da presença de Deus. Josué, ele diz ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer experimentar o sobrenatural de Deus? Quer experimentar a bênção? Quer experimentar a graça de andar na presença do Senhor? Quer vencer o cansaço? Quer vencer o desânimo? Quer repreender principados e potestades? Quer ser instrumento de graça? Quer caminhar de fé em fé e de glória em glória? Não olhe para os lados, não olhe para os outros. Olhe para você mesmo. Porque todos nós somos desafiados a cada dia. Somos tentados a cada dia a viver santidade. Ah, pastor, e se eu pecar? E se eu estiver em pecado? João, na sua primeira carta, ele diz assim: filhinhos, não pequeis. A ordem de Deus para nós é não pequeis. Mas o texto tem uma vírgula. E ele continua dizendo: porém, se alguém pecar, lembre-se que nós temos um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo.
O pecado não te tira da presença de Deus. O pecado não te rouba a essência de ser filho de Deus. É a falta de arrependimento que faz isso. É o coração que não é quebrantado. É o coração que não te conduz de volta humilhado, submisso, entregue para dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Por isso, meu irmão, nessa manhã, eu quero dizer para você: viva esse dia em santidade. Faça da santidade um objetivo, um alvo, um projeto. Lute, como diz o apóstolo Paulo: eu esmurro o meu próprio corpo para conseguir chegar até lá. Que nós possamos mortificar os desejos da carne e viver plenamente a vontade do Senhor. A santidade nos confere intimidade com Deus, autoridade espiritual sobre principados e potestades e o poder para impactar a vida dos outros. Que nós possamos vencer o nosso maior desafio, lutar no nosso maior campo de batalha e conquistar a maior de todas as conquistas: uma vida santa diante do Senhor. Enfrentamos isso a cada dia, a cada instante e a cada momento. O inimigo, ele ataca sem parar, mas nós buscamos no Senhor lavar-nos e purificar-nos para viver uma vida pura diante do Senhor. A santidade apaga a culpa do passado e o diabo não pode nos acusar mais. A santidade trata dos nossos erros de agora, por meio do arrependimento e da confissão. E a santidade nos preserva do futuro, para que nós possamos não cair novamente, mas ir e não pecar mais. Que Deus possa ter falado ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa fazer esse trabalho de convencimento e que nós possamos nos ver como nós somos, pecadores em um processo contínuo e natural de buscar santidade no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos, ó Deus, nessa manhã de terça-feira, esse dia 10 de agosto, criar um marco aqui, ó Deus. Criar um altar diante do Senhor. E sacrificar, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada em nós. Ó Deus, nos mostra os nossos pecados. Revela para nós as nossas fontes de tentações. Nos dê discernimento espiritual para que nós possamos, ó Deus, viver plenamente a sua vontade. Cuida de nós para que não sejamos, ó Deus, achados falhos depois de pregar para tantos. Que a nossa vida, ó Deus, seja marcada pelo arrependimento, pelo quebrantamento e, acima de tudo, pelo direcionamento do Teu Espírito. Teu Espírito fale de maneira poderosa, que Teu Espírito nos conduza em todos os momentos, que a nossa alma, nosso coração, a nossa mente seja guardada, selada em Cristo Jesus para as boas obras. E que nós possamos viver, ó Deus, essa autoridade espiritual, que nós possamos viver, ó Pai, no sobrenatural, que nós possamos viver as vitórias que o Senhor nos tem dado, que nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor, fazermos prodígios e sinais, que em nome do Senhor nós possamos alcançar os perdidos, que em nome do Senhor nós possamos abençoar e ajudar aqueles que estão precisando de apoio e de crescimento espiritual, que em nome do Senhor nós sejamos
sermos instrumentos da sua graça, da sua paz e da sua misericórdia. Nos dê um dia poderoso na sua presença. Guarda-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, caminharmos firmes sem tropeçar, porque o Senhor está conosco, o Senhor é quem nos sustenta. Nós te agradecemos por tudo isso, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te celebramos na beleza da sua santidade, em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus possa ter ministrado a você com poder, com graça, e que nós possamos viver essa vida de santidade, essa vida de busca, de viver a presença e a plenitude do Senhor. Eu sou o pastor Osias de Lima Ribeiro, esse é o culto matutino, essa é a Igreja do Parque, e nós te convidamos para que você possa acessar a nossa página, se você ainda não fez, e nos ajude a levar a palavra, a proclamar o reino de Deus. E você vai encontrar esse vídeo sendo reproduzido lá no Facebook, e ele também é reproduzido lá no meu canal Palavra de Vida com o Pastor Osias. E eu queria te pedir também que desse essa moralzinha aí, vai lá e acessa o meu canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba também as notificações daquilo que temos postado, e que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um dia exponencial na presença do Senhor. E amanhã nós estamos juntos mais uma vez às 6 horas da manhã, buscando no Espírito Santo de Deus a força necessária para vivermos esse dia de maneira poderosa. Vá para a sua rotina, vá para o seu dia a dia, debaixo de bênção, debaixo da unção, vivendo plenamente a santidade na presença do Senhor. Beijo no seu coração, e amanhã nós nos veremos de novo, em nome de Jesus.